Recebi com muita tristeza a notícia de que o Caçulinha morreu ontem, aos 86 anos. Eu e quase ninguém sabíamos que ele estava internado há cerca de 10 dias por causa de um infarto. E eu tenho algumas coisas a dizer a respeito do Caçulinha. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, a imensa maioria do povaréu conheceu o Caçulinha quando ele se tornou o principal músico do Domingão do Faustão, quando ele ficou também 25 anos ali comandando a banda do programa, sempre tocando ao vivo e sem jamais fazer uso de playback, a ponto de a frase que o Faustão sempre dizia, quem sabe faz ao vivo, sempre foi levada muito a sério ali no programa e, obviamente, pelo Caçulinha. O Caçulinha foi uma daquelas crianças que já cantavam e tocavam sanfona com 8 anos de idade. Primeiro na cidade dele, Piracicaba, e depois nos programas infantis nas rádios ali paulistanas, notadamente na antiga e lendária TV Tupi, lá nos anos 40, os anos 50. E aí o menino Rubens Antônio da Silva virou Caçulinha por causa da dupla caipira Mariano e Caçula, que era formado pelo pai do Caçulinha, o Mariano, e pelo tio dele, o Rubens. E aí quando o tio casou e saiu da dupla, adivinha quem entrou no lugar dele? O sobrinho Caçulinha, claro. E aí o Caçulinha, quando ele se tornou adulto, ele passou a tocar na TV, ali em 1960, mais precisamente na TV Record, em programas assim de enorme audiência naquela década, como o Boa Saudade, o Esta Noite Se Improvisa e, claro, o lendário Fino da Bossa, que era comandado pela Elis Regina e pelo Jairo Rodrigues, lá na Record a partir de 1965. E todo mundo que conheceu e trabalhou com o Caçulinha dizia que ele tinha ouvido absoluto. E eu não duvido disso. Porque a dedicação dele à música popular brasileira era um negócio exemplar. Tocava de tudo, ele tocava piano, tocava acordeon, tocava violão, etc. E ele tocava tudo, muito bem tocado, a ponto inclusive de levá-lo a tocar e gravar com uma infinidade de músicos e artistas. De Tonico e Tinoco a Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento, de Pedro Bento e Zé da Estrada a Roberto Carlos, de Elisete Cardoso, Elis Regina e Gal Costa, a Gonzaguinha e Maria Bethânia. Ele gravou com todo mundo, cara. E o próprio Caçulinha tem uma discografia própria, repleta de álbuns muito bons e raros nos dias atuais. Eu mesmo, por exemplo, eu só consegui encontrar em ótimo estado esse aqui, ó. O Caçulinha Aponta o Sucesso, de 1970. Um disco maravilhoso. Ainda vou encontrar os outros. E o Caçulinha, ele tinha um domínio de música sertaneja, bossa nova, samba, chorinho, e tudo isso levou o Caçulinha a ser uma estrela instrumental para quem transitava ali pelo universo do MPB, cara. Claro que a malandragem musical que ele tinha adquirido depois de passar anos tocando na noite, cara, foi um aprendizado valiosíssimo para que ele mantivesse uma carreira de mais de 70 anos, cara. Aliás, tocar na noite sempre é uma lição valiosíssima para qualquer músico. E na verdade, cara, aquela parceria dele com o Faustão começou, na verdade, quando o Faustão era só um radialista e apresentador Fausto Silva. E essa parceria surgiu antes do Faustão ir para a TV. Cara. Eles faziam os shows, cara, nos quais o Caçulinha ele ficava tocando acordeon e o Fausto Silva ficava contando piadas. E aí, quando o Faustão foi para a Band com o programa Perdidos na Noite, cara, o Caçulinha foi junto. E a mesma coisa aconteceu quando o Faustão saiu da Band e foi para a Globo em 1989 para fazer o tal do Domingão do Faustão. E o Caçulinha foi junto, e não só lá nesse programa, mas o Caçulinha também fez aquele programa Sai de Baixo, lembra? E aí o Caçulinha ficou na Globo até 2015, quando ele foi demitido por causa de um episódio muito esquisito, que gerou um forte boato de que ele e o Faustão tinham brigado, que tinha gente que tinha puxado o tapete do Caçulinha ali na Globo. Só que assim,
Tanto o Fausto Silva quanto o Caçulinha sempre negaram que eles tinham brigado. E aí o Caçulinha depois foi para a TV Gazeta, para trabalhar no programa do Ronivon. Foi quando, inclusive, eu conheci pessoalmente o Caçulinha, numa ocasião em que eu fui entrevistado ali pelo Rônica, e eu confesso que eu fiquei emocionado em conversar com alguém tão grande na história da música brasileira, mas que também era gentilíssimo, educado, alegre. Não tinha como você não ter carinho e admiração pelo Caçulinha. E lá na Gazeta, né, o Caçulinha ficou até 2019, quando ele foi demitido dali, também num episódio muito esquisito. E aí ele, desgostoso, ele acabou se afastando da TV e, lamentavelmente, a gente teve a notícia de que ele faleceu ontem. Enfim, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião, é o que eu tenho a falar a respeito do Caçulinha, que é um dos maiores nomes da história da música brasileira, sem sombra de dúvida. Eu recomendo muito que vocês procurem ouvir esse disco aqui, tá? Que é realmente muito bom, o Caçulinha Sucesso. Tá? E não só esse, né? Que esse disco seja a porta de entrada para você conhecer a discografia incrível desse grande maestro, músico sensacional, que foi o Caçulinha, que vai continuar sendo na nossa memória, tá bom? Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dele. Você já ouviu os discos do Caçulinha? Quais são aqueles que você mais gosta? Você gostava das aparições dele na TV? Coloca o comentário aqui pra gente, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.